Salve, salve, galera! Muito boa tarde a todos! Quinta-feira, dia 20 de março de 2025, no Esporte e Cultura de hoje, a gente vai falar sobre o Paysandu que garantiu mais uma final da Copa Verde. Fazer gol no time que a gente torce já é bom, você disputar uma final no time que você torce é maravilhoso demais. No Remo, o momento é de mudanças durante a intertemporada. Eu me sinto à vontade, cara, dentro do campo assim, para atuar aonde o professor desejar. E tem bate-papo ao vivo sobre os Jogos Estudantis Paraenses que começam amanhã. Isso e muito mais agora no Esporte e Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Hoje a escalação do Esporte e Cultura é composta pela Jordana Krumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Valmireco do nosso lado. Olha essa honra. Um abraço para todo mundo que está em casa. E como a Jordana adiantou, Valmir Rodrigues. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, um abraço. Que prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu que venceu o São Raimundo de Roraima e chegou pela 9ª vez em uma final de Copa Verde. Bora conferir. Popular que diz para você não deixar o adversário vivo, essa o São Raimundo nunca ouviu. Oportunidade devidamente desperdiçada. E o maior campeão da Copa Verde está novamente na final do torneio. Estou feliz pela atuação, pelas últimas atuações, mas nada disso vai valer a pena se a gente chegar na final e perder o título. Então, descansar agora, estou exausto. Fazer uma semana boa de trabalho para a gente chegar forte na final. Dono de 6 gols e 3 assistências na temporada, foi com ele que o Paysandu começou mostrando quem manda no estádio do Mangueirão com a primeira finalização do jogo. E aos 22 minutos, Edilson recebeu o passe de Nicolas para marcar o primeiro gol do Papão. Logo depois, Rossi foi lançado em velocidade, deixou o goleiro Carlão para trás e marcou o segundo gol bicolor. Os visitantes chegavam, mas paravam em uma noite inspirada do goleiro Matheus Nogueira. A organização da nossa equipe, lá também fizemos um grande primeiro tempo, né? Entramos um pouco desconcentrados no segundo, tomamos um gol muito cedo, né? Depois a partida ficou difícil, né? Mas hoje mostramos nossa força, nossa essência e conquistamos essa vaga na final da Copa Verde. Na volta do intervalo, a partida ficou truncada, mas a equipe bicolor seguia dominando o jogo e desperdiçando as oportunidades de aumentar o placar. Mas calma que tá faltando um gol. A arbitragem marcou pênalti após a bola tocar na mão de Juca Maranhão. E olha ele aí de novo, fiel. O Búfalo Rossi foi para a bola e marcou mais um, sacramentando a vitória bicolor por 3-0. Chuva, Mangueirão e Copa Verde. Essa combinação o torcedor bicolor conhece muito bem. E ela foi responsável por colocar o Paysandu na 9ª final da competição, em um jogo que o Papão venceu e convenceu. Graças a Deus, Papai do Céu é muito bom comigo, cara. Fazer gol no time que a gente torce já é bom, você disputar uma final no time que você torce é maravilhoso demais. Então, descansar e pensar no Goiás, trabalhar forte pra gente realizar esse sonho de ser campeão. 9ª final do Paysandu na Copa Verde em 12 edições, são 4 títulos e 4 vice-campeonatos. E desde que a Copa Verde começou a ser disputada em 2014, houve apenas uma edição que o Paysandu não chegou na semifinal do campeonato, que foi em 2021. Jordana, no jogo que foi mais fácil do que a gente projetava no final das contas? Bem mais fácil, né? O Paysandu muito mais consistente dentro de campo. O Paysandu fez assim, licença, tá chegando o maior vencedor da competição. Acho que a gente viu um São Raimundo que não conseguia dominar as ações do jogo como tinha feito com outros adversários, como foi com o Remo, como foi com o Amazonas e até mesmo o Grêmio. O Paysandu muito mais consistente, o Rossi ele teve uma evolução muito grande dentro de campo, ele participa muito das jogadas ofensivas de uma forma da criação também. Eu acho isso
é essencial hoje para o Paysandu, que tem um Giovani que só entra no segundo tempo. Inclusive entrou muito bem na partida também. Benítez fez sua estreia, a gente até conversou depois, né, do jogo, que ele foi muito bem na partida, mas ele teve problemas de tomada de decisão, o que eu acho que passa muito por uma orientação, já que o Nicolas também estava com ele dentro de campo, então passar essa bola para o Nicolas, que é o finalizador. Mas, enfim, de uma maneira geral, um Paysandu muito mais consistente, mais sólido. Teve algumas falhas defensivas, mas é isso uma adaptação também do Luan Freitas, né? Entrando no lugar do Quintana. De qualquer forma, acho que o Paysandu convenceu na noite de ontem, sem dúvida. Convenceu e construiu uma vitória, como eu falei para a Jordana antes, Valmir, muito mais tranquila do que se imaginava, levando em consideração o histórico do São Raimundo em 2025, em que eliminou o Remo, o Amazonas, deu muito trabalho para o Grêmio e arrancou o empate do Paysandu no jogo de ida. É isso, e foi uma vitória com autoridade, né? Porque o Paysandu, se ele estava sob alguma suspeita, e essa suspeita acabou, porque eu acho que desde o Repá para cá, quando o Luizinho chega, o Paysandu tem subido de produção, acho que alguns incrementos foram feitos no time. O Edilson não estava à toa, eu acho que ele era uma espécie de quarto ou quinto atacante, tanto é que ele chegou em condição de fazer o gol e fez, mas eu prestei muita atenção nessa assistência que o Nicolas deu para ele. O Nicolas foi um garçom, assim, da melhor qualidade, daqueles que são formados na França. Garçons da melhor qualidade. E isso precisa ser visto também, porque isso é importante dentro... porque muita gente espera que o Nicolas seja o cara do toque final. Ele está, na verdade, lá para jogar, para contribuir. Quem sabe agora que com o Luizinho Lopes, o Nicolas, além de finalizar, possa ter esse tipo de função também. Não é à toa que ele está sendo despertado por outras equipes também, que de repente ele pode se descobrir esse cara, né? Mas só concluindo, foi uma vitória inconteste, 3-0 e mais uma vez Paysandu na final. Nicolas e Rossi são os jogadores do Paysandu que mais participaram de gols na temporada. E o adversário do Paysandu vai ser o Goiás, em mais uma final entre os dois na Copa Verde. Após empatar por 0-0 com o Brasiliense no tempo normal, o esmeraldino conseguiu avançar nos pênaltis. Quem conta pra gente é o repórter Humberto Castro, da PUC TV, lá de Goiás. A bola rolou para Goiás e Brasiliense na Copa Verde. E o goleiro Tadeu já teve que se virar logo aos 3 minutos, na finalização de Marcos Júnior. O Goiás respondeu com Wellington Matheus, bateu à direita de Kaiser. Tadeu saiu jogando errado, mas depois salvou em 2 defesaças nas finalizações de Tarta e Tobinha. Marcão ajeitou e chutou à esquerda de Kaiser. Segundo tempo, aí sim, hein, com a volta do incentivo da galera. O Verdão se animou, Pedrinho mandou um chutaço tirando tinta da trave. Na troca de passes, Wellington Matheus finalizou para a defesa do goleiro do Jacaré. Lovati cobrou o escanteio, Zé Hugo desviou por cima do gol. O brasiliense levava perigo, Rubens na pequena área desviou e quase marcou. Galera pediu pênalti em Rubens, o árbitro mandou seguir. O último lance da partida, Pedrinho tentou Arthur Kaique, Kaiser chegou primeiro, garantindo 0-0 no placar e a decisão foi para as penalidades. Tadeu, sempre ele o primeiro a bater, colocou o Goiás na frente. Depois Rubens, Barceló e Tarta colocaram lá dentro. Já o lateral Lucas Lovati desperdiçou a cobrança, Kaiser defendeu. Tadeu também colocou o Goiás no jogo, na decisão, ao pegar a penalidade de João Santos. Rafael Gava fez 3-2. Romário empatou. Em seguida também acertaram Pedrinho, Xuxa para o Brasiliense e Arthur Kaique para o Goiás. E quando Marcos Júnior cobrou, Tadeu defendeu e garantiu a classificação, garantiu a vitória do Goiás nos pênaltis. Mais uma vez, Tadeu, 5-4 nas penalidades. O Goiás é finalista da Copa Verde. Goiás e Paysandu que disputaram a final da Copa Verde em 2023. Naquela ocasião, o Goiás levou a melhor, ganhou os 2 jogos, 2-0 em Belém, 2-1 lá em Goiânia. Agora, para esse confronto, Jordano, os 2 times estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Goiás estava na Série A. Exato. E o Paysandu na Série C. Só um detalhe, o goleiro que hoje defende o Remo,
que é o Marcelo Rangel, era o goleiro do Goiás naquela altura. Naquela final da Copa Verde. E agora os dois se enfrentando nessa condição de igualdade. E na Série B do ano passado, 2 empates foram 1-1 entre Paysandu e Goiás. Demonstrou o equilíbrio que esse jogo vai ter, ou tu enxerga o favoritismo de um lado? Eu acho que tem um equilíbrio, sim. Eu acho que 2 equipes interessantes e um jogo muito marcado por leis do ex, né? São vários. Rossi... Nicolas, Esli está fora, então pode ser uma vantagem para o torcedor bicolor ficar um pouco mais calmo, não tem Esli para esse jogo. Inclusive, quem tirou o Esli do jogo foi o João Vieira. Então, acho que tem um equilíbrio muito maior, mas é uma final de Copa Verde muito interessante, um duelo de Série B. Acho que nesse momento o Paysandu começa com o Goiás a sentir o que vai ser a Série B também de 2025. Você começa a equilibrar os times, porque a gente sabe que Parazão, apesar de ter jogos difíceis, as equipes do interior elas estão jogando por calendário, estão jogando para tentar uma vaga em Copa do Brasil, mas no momento que você põe final de campeonato com uma equipe do mesmo nível, né? E aí você começa a ver realmente que precisa ajustar, o que está certo, o que tem que organizar dentro de campo. As finais vão ser disputadas em abril, Valmir, já em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vai dar para dizer que também, embora o jogo seja uma final de campeonato, vai entrar nesse contexto de Série B, porque os dois times estão disputando a segunda divisão do Campeonato Nacional. De que maneira você acredita que os dois times vão entrar nessa decisão? Muito motivados ou já dividindo muitas atenções na Série B? Olha, só dizendo, acho que motivado. Agora, só dizendo que o jogo final é em Goiás, porque o Goiás tem uma melhor campanha. Muita gente perguntou por que o Paysandu não faz o segundo jogo em casa. Até muita gente questionando tentando usar o critério como maior detentor de Copas. Isso não é critério para decidir em casa ou não, só apenas esclarecendo. O Goiás tem uma melhor campanha, por isso vai decidir em casa. Mas o Goiás é um time, tipo assim, pode se sentir favorito por jogar mais Série A do que as outras equipes do seu nível, no caso o Paysandu, mas eu acho que uma grande final, e sobretudo o Paysandu vai com essa marca, né, com essa marca de ser o grande vencedor em todas as edições. O Goiás vai jogar em casa, mas o Goiás, eu acho esse Goiás diferente daquele de 2023. Esse Goiás que tem entrado em campo tanto no Campeonato Goiano quanto na Copa Verde, é um Goiás meio sob suspeita, né? Você vê que o Jair Ventura, que é o treinador, ficou meio assim, não é uma unanimidade, fez 2 empates contra o Brasiliense e ganhou nos pênaltis. Então, é possível que o Paysandu possa superar isso aqui. Acho que fazendo um placar bem interessante aqui, ele dá um grande passo. Assim como foi no ano passado, a final contra o Vila Nova. E o Goiás que sequer chegou à final do Campeonato Goiano. Enquanto o Campeonato Paraense está paralisado, o Águia de Marabá segue a preparação durante esse período de paralisação do campeonato e começou a reforçar a equipe para a fase de mata-mata da competição e também para a Série D do Campeonato Brasileiro. E a novidade é o volante Samuel Félix, de 21 anos, que estava no Náutico, onde realizou 4 jogos pela equipe sub-20 e falou sobre as suas características e como pode ajudar o azulão no restante da temporada. Vamos ouvir. Minhas características é de volante 5, né? Aquele de marcação que ajuda muito a zaga ali na frente e distribui os meias ofensivos para jogar. Falar para o torcedor que estou voltando, vou me entregar dentro de campo, a cabeça está muito boa e vamos juntos, todo mundo junto para alcançar os nossos objetivos. Estou à disposição do professor, assim que ele me der a oportunidade, estou preparado e pronto. Samuel que vai concorrer por uma vaga, digamos assim, no meio de campo do Águia, com o Kukri, por exemplo, que para mim tem sido o principal jogador do Águia em 2025. Sem dúvida, para mim o Kukri é um destaque, a gente até falava. A gente sabe que Águia e Tuna vão jogar a Série D, mas, por exemplo, o Remo e Paysandu, se quiserem aproveitar jogadores do Parazão, o Kukri é um desses. É um jogador muito novo, um jogador que está tendo uma evolução muito grande dentro de campo, tem sido destaque da nossa equipe de transmissão em todos os jogos que a gente fez do Águia de Marabá, mas, de qualquer forma, é um bom reforço. Acho que no momento que o Águia começa a reforçar esse meio de campo, principalmente com volantes de mais imposição física, de marcação, começa a ajustar um problema da temporada, que era a linha defensiva, que acabava sendo muito vazada, que tinha falhas um pouco grotescas durante o jogo e que isso não fazia com que o Águia não conseguisse segurar resultados, principalmente em jogos que desempenhou muito bem, como foi com o Paysandu e com o Remo. Agora, bora conferir o que viralizou nas redes sociais sobre o futebol paraense nesta semana. O campeonato paralisado, mas os memes
Jamais. Coloca o primeiro. Eu sem ver o Remo jogar hoje, ó. Sem jogo do Remo, o torcedor do Remo nesse momento aí, vivendo essa abstinência, a saudade do time, mas aí corta para 10 minutos de jogo, já tá criticando, já tá falando mal, né, Valmir? Faz parte, o torcedor tem essa natureza, né? Coloca o segundo meme. Torcedor paraense sabendo que vai ter mais um final de semana sem Campeonato Paraense. É aquela, né? Quando tá sem, sente falta. Quando volta, tá reclamando, mas tá né? tudo bem. A gente te entende, torcedor. Não adianta mentir pra gente, não. Coloca o terceiro meme. Torcedor do Paysandu, lembrando da vitória do Remo, no melhor da vitória do São Raimundo contra o Remo. São Raimundo que eliminou o Remo na primeira fase da Copa Verde. Não, tem um detalhe, né? Quando a gente vê o rosto do Epaminondas em alguma coisa, a gente já sabe que vai ser muito bom. Ele é excelente. Mas olha, eu queria só fazer uma colocação em termos de Copa Verde, que o papel do São Raimundo até agora é um papel louvável, né? Porque era um time, vamos dizer, de segundo escalão da região norte e conseguiu chegar a uma semifinal, eliminando grandes favoritos, não tipo o Remo, por exemplo. O Remo só teve a chance de jogar um jogo. Isso é mais ou menos vergonhoso. E parabéns ao São Raimundo. Agora a gente fala justamente sobre o Remo. A equipe azulina iniciou a nova fase sob o comando do técnico Daniel Paulista e a nova fase vem acompanhada de mudanças na equipe. Bora conferir. O Remo começou 2025 com goleada no Parazão Bampará. E até a última rodada da fase de grupos do campeonato, o time estava invicto e na liderança isolada do estadual. Porém, com o passar dos meses e com uma instabilidade em campo, os resultados acabaram levando a 2 eliminações precoces. Uma na primeira fase da Copa Verde e outra na segunda fase da Copa do Brasil. Com isso, a forma encontrada pela diretoria azulina para tentar virar a chave foi a mudança no comando técnico, com Rodrigo Santana saindo de cena e chegando Daniel Paulista. É um momento de nós nos conhecermos ainda mais. Eu, como estou chegando, novo atleta, comissão técnica nova, o professor, para ele estar passando as ideias dele de jogo para nós. E com certeza isso vai ser de suma importância para nós, para quando chegarmos aí no início do Brasileiro, estarmos já com todas as ideias do que o professor tem para nós durante o ano, para que possamos apresentar ela da melhor maneira possível. Em Belém, desde o início de março, o defensor Caio Vinícius traz ao Bampará Baenão a experiência de acessos e títulos no futebol brasileiro em passagens por clubes como Vitória, Fluminense e Goiás. Eu já tive um acesso com Goiás para a Série B em 2021. E eu tive título, ano passado ganhei o título baiano com Vitória, o estadual, e graças a Deus os anos que eu participei de Série A foram anos muito bons, a qual o clube permaneceu na Série A, conseguimos acesso à Sul-Americana e com certeza isso é de suma importância para mim, para a minha carreira, e eu espero aqui no Clube do Remo fazer um grande ano, ajudar da melhor maneira possível com que o acesso venha para nós. Apesar de ser volante de origem e ter atuado nessa posição em grande parte da carreira, a versatilidade dentro de campo pode ser uma peça fundamental para a nova fase do time azulino. Eu sou volante, né, desde quando eu me entendo por jogador, mas ano passado surgiu essa oportunidade de atuar como zagueiro. Eu até brinquei lá na época que era uma coisa que eu resistia, né, que eu não queria fazer, mas aconteceu eu tendo que fazer e hoje eu me sinto muito à vontade, hoje eu não tenho mais algo que me bloqueie para que eu não atue nessa posição. E eu me sinto à vontade, cara, dentro do campo, assim, para atuar aonde o professor desejar. Acho que, acima de tudo, você estar disponível para ajudar ao clube, a equipe, né? E acho que eu estou disponível para isso, independente da posição que eu atuar. O Caio, que ainda foi contratado na era do antigo treinador do Remo, Valmir, e existia a possibilidade, inclusive, dele ser usado como terceiro zagueiro, assim como o Denner, que foi anunciado como volante, mas jogou mais como zagueiro pela direita. Muito se falava que, dentro desse time do Remo, Valmir, faltava um volante com
um pouco mais de vigor físico, um pouco mais forte na marcação. Você enxerga também dessa forma que faltava ou falta ainda esse cara dentro do elenco do Remo? Olha, o volante é volante, é de onde sai o melhor passe. Eu acho que o início da jogada começa bem se você tem volantes que tem... eu não diria que ele precisa ser pesado. Ele pode ser um volante leve, desde que ele seja combativo, competitivo. Não precisa ser aquele chamado volante burucutu, né? Eu acho que o passe é em primeiro lugar. Então, se ele for aquele volante que consiga iniciar bem uma jogada, sem errar muito passes, ele tem grande chance de se firmar. Final de primeiro tempo aqui no Esporte e Cultura. Na volta a gente fala de muito mais esporte. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte e Cultura. A gente segue falando sobre o Remo, até porque o lateral direito Thales, que estava há quase um ano fora dos gramados após uma lesão no joelho, já está recuperado e pronto para voltar a jogar. E o atleta falou sobre o retorno aos treinamentos com a equipe. Bora conferir. Primeiramente, muito feliz, né? Depois de um longo período parado, sem poder atuar. Uma lesão que eu falo que é mais difícil mentalmente do que propriamente física, porque você vê o pessoal treinando, o pessoal jogando e não pode ajudar. Então, assim, é um período bem difícil, um período onde você tem que buscar muita força, muita resiliência. Falando disso, eu também até quero agradecer ao Remo pelo apoio, a minha família, a minha noiva que sempre esteve comigo, o pessoal da fisioterapia do Remo também, o Thales, Arthur, o André, o Marquinho, o Helder e o Everton, que me ajudaram nesse período, o Jean, que foi fundamental também nesse período. E feliz, cara, feliz de poder estar voltando a atuar, feliz de estar me sentindo bem, e agora é buscar essa evolução aí para conseguir voltar e estar bem de novo. Thales, que disputou 22 jogos com a camisa do Remo no ano passado. A gente segue o Esporte e Cultura agora falando sobre os Jogos Estudantis Paraenses, os JEPs. A etapa metropolitana inicia amanhã e ninguém melhor para falar sobre os jogos do que o coordenador do Núcleo de Esportes e Lazer, Ronaldo Arruda. Muito boa tarde, Ronaldo. Seja novamente bem-vindo ao Esporte e Cultura. Boa tarde a todos os ouvintes da cultura. Fale um pouco sobre o que é o JEPs e a expectativa que vocês têm para essa edição. O JEPs ele é os Jogos Estudantis Paraenses, só que ele tem uma grande curiosidade. Ele é o segundo jogos mais antigo de todo o Brasil. Ele só perde para o Paraná. Então é um legado muito grande que já vem sendo deixado, e eu tenho uma boa notícia. Terça-feira ele foi votado na LEPRE e se tornou patrimônio e bem material do governo do estado, ou seja, pode acontecer, o que acontecer, ele não sai mais do calendário escolar da Secretaria de Educação. Meus mais velhos vão lembrar, né, Ronaldo? É um ganho, né? Então, mais velhos lembram, porque o JEPs era aquilo que, toda vez que a competição era estudantil, todo mundo lembrava, o JEPs. JEPs para lá, JEPs para cá, e eu lembro que eram competidos ali na Escola Superior de Educação Física durante muitos anos, e se revelou muita gente boa, né, Ronaldo? Com certeza, ele tem um grande tempo, né? E tudo isso você vê, eu converso com as pessoas, aliás, o meu avô jogou, o meu pai jogou. Quanto tempo tem, só como curiosidade? 67 anos, já só. Completando nessa edição de 2025. Jordana. Ronaldo, muito boa tarde para você. E a gente está falando sobre tudo isso, é uma questão também de desenvolvimento, né? Afinal, a gente está num estado que tem um celeiro muito grande de jovens atletas, né? Tem muito talento para todas as modalidades, e o JEPs, a gente sabe como desenvolve esses atletas. A gente coloca que o atleta, ele se forma dentro da escola. Não tem outro lugar que você vai buscar um atleta. O atleta, ele sai da escola, ele sai dos Jogos Estudantis Paraenses, dos coletivos como dos individuais. E daí ele vai para o clube, daí ele vai para uma seleção, daí ele alça outros voos para outros estados, né? Agora, só para curiosidade, na Paralimpíada Escolar Brasileira, tem duas meninas que são de Rondon do Pará, foram contratadas por equipe de São Paulo para disputar bocha. Que beleza. E às vezes as pessoas não sabem nem o que é bocha. Bocha é o jogo que os deficientes cerebrais jogam. Então elas foram contratadas para morar em São Paulo e jogar por São Paulo. Isso e várias outras histórias, Alberto Guimarães e outros mais que jogaram, né? E também, como curiosidade, o JEPs só na região metropolitana ele vai atender 5.000 alunos atletas a partir de amanhã na abertura. Começa no sábado a competição, vai se estender por os 2 finais de semana de março, mais uns 2 ou 3 de abril. Isso só na fase metropolitana. E mais 5.000 nas regionais do interior, que a partir do dia 23 de abril também segue. Ronaldo, muito obrigado pela participação no Esporte e Cultura.
Boa edição do GEPES, conte sempre com a gente. Eu aqui agradeço e convido a todos para estarem no Mangueirinho amanhã, a partir das 14 horas e 15 horas, a gente vai dar o pontapé inicial nos Jogos Estudantis Paraenses. Certo. A gente segue o Esporte e Cultura agora falando sobre seleção brasileira, porque hoje o Brasil entra em campo para jogar contra a Colômbia no estádio Mané Garrincha às 9h45 da noite. O jogo vale a permanência de Dorival Júnior como comandante da seleção brasileira, que segue pressionado no cargo. E apesar do mistério na escalação, o provável time que vai a campo de hoje será Adson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e também o João Pedro. E o goleiro da seleção, que vive uma ótima fase no Liverpool, Adson, projetou o confronto de logo mais. Vamos conferir. A Colômbia tem sido aí uma das principais seleções da América do Sul, finalista da última Copa América, grandes jogadores, talentosos. O caso do Luiz Dias, que é um jogador extra classe. Tem se colocado aí na prateleira dos top mundiais aí pelo que ele tem feito, não só pela seleção, mas também pelo Liverpool nos últimos anos. É um jogador que evoluiu muito, né, nos últimos 3 anos, desde que chegou no Liverpool. Mas não só ele, né, vários jogadores que fazem a diferença com a camisa da seleção da Colômbia. Então a gente, né, espera que vai ser um grande desafio para a gente. E esperamos aí ter uma grande atuação e conseguir a vitória, que é aquilo que a gente precisa, né, para o nosso objetivo. Pedreira para a seleção brasileira. Jordana, levando em consideração o que as seleções apresentaram depois da Copa do Mundo, hoje a Colômbia, junto com a Argentina, são as melhores seleções do futebol sul-americano? Sem dúvida, a Colômbia foi, para mim, a seleção que mais se desenvolveu pós-Copa do Mundo. É um jogo muito difícil, eu acho que a gente tem uma seleção brasileira que, inclusive, o Dorival treinou em um esquema tático diferente. Foi num 4-4-2, colocando o João Pedro como camisa 9, né? E ele está fazendo uma excelente temporada no Brighton, como a gente falou ontem aqui no Esporte Cultura, mas uma seleção que a gente consegue olhar para a nova geração e ter uma esperança, né? A gente está falando de Bruno Guimarães, que para mim é um excelente volante. A gente está falando de um André, que hoje é o melhor jogador da Premier League. A gente está falando do Wesley, que foi um respiro para essa lateral que é tão carente hoje na seleção brasileira. Né? Pois é, isso me chamou muita atenção. E o Wesley numa excelente fase pelo Flamengo, um jogador novo que poderia ser aproveitado, ainda mais que a seleção brasileira hoje não tem esse jogador de referência em ambas as laterais. Então, eu acho que a gente consegue olhar com um pouco mais de carinho para essa nova geração, o que é muito interessante, porque como a gente sempre fala, Dorival Júnior não é um técnico tão criativo assim, mas ele tem peças para que isso funcione. Eu acho que faz muito tempo que a seleção brasileira não jogava com o melhor do mundo em campo e hoje vai jogar. Na Copa do Nordeste, pela penúltima rodada da fase de grupos, o Vitória venceu o Sport por 1-0 no estádio Barradão e assumiu a liderança do grupo. A Bahia venceu o CSA por 2-1 no estádio Rei Pelé em Maceió. Participação de Esporte Cultura. Obrigado, Valmir Rodrigues, e a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.